Olá, estudantes! Nessa semana nós vamos falar sobre números binários, de dispositivos de entrada e saída, processadores e memória. Vamos lá? Então, nessa aula a gente vai falar de componentes, processador, unidade de controles, registradores, ALU ou ULA. Vamos fazer uma revisão. Vamos falar de memória, que é o sistema de armazenamento das informações, e dispositivos de entrada e saída. Vamos falar sobre representações de informações, bit, byte, sistema de numeração binária e decimal. Essa é a aula importante para outras disciplinas, como redes e computadores. Então, as bases decimais, as bases de numeração, são definidas pelo decimal, onde nós temos 10 algarismos utilizados pela representação de 0 a 9, que são os números que nós humanos conhecemos, mas os computadores não. Os computadores, eles usam o sistema de numeração binária, que são os algarismos 0 e 1. Então, ele só entende o 0 e 1. Também trabalhamos com o sistema octal, que são algarismos de 0 a 7, e hexadecimal, que são números de 0 a 9 e letras de A até E. Mas nessa aula nós vamos trabalhar com decimal e binário. Para fazer a conversão da base B para a base 10. Então, a base B é qualquer numeração para a base 10. Então, a base origem do número B, nós vamos identificar, e o número de algarismo do número N. Ou seja, a contagem dos algarismos deve ser da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Então, essa conversão você inicia sempre pelo lado direito, ok? Não do lado esquerdo. Vamos fazer as conversões de base. Vamos fazer esse primeiro. Então, no número binário 101, esse 2 é a base que ele representa, ele está em binário, então por isso que é 2. Então, B igual a 2, que é o binário, N igual a 3 é número de algarismo, então tem 1, 0, 1. Sempre a conversão começa da direita para a esquerda, então esse primeiro aqui, ele está na posição 0, o próximo na posição 1 e o próximo na posição 2. E para fazer a conversão, professor, agora que você já sabe a posição, sempre pegar o número e multiplicar por 2, porque é a base que você é o binário, que é base 2, que você quer converter por decimal. Então, você vai pegar 1 vezes 2, sempre, ó, tá vendo? Sempre 2, e elevar a posição que ele está. Esse aqui, ele está na posição 2, por isso que é 2 elevado ao quadrado. O do meio está na posição 1, por isso que é 2 elevado a 1. E o 1 está na posição 0, por isso que é 2 elevado a 0. Tudo bem? Repetindo. Nós temos 3 algarismos e cada um está em uma posição. Esse primeiro é na base 0, na posição 0, posição 1, posição 2. Vai pegar o número que está aqui e multiplicar pela base, que é 2, elevado à posição que ele se encontra. Então, 2 elevado a 0. Esse está na posição 1, 2 elevado a 1. Esse está na terceira posição, 2 elevado ao quadrado. Por que não é 2 a terceira? Porque inicia no 0, posição 0, 1, 2. Então, 1 vezes 2 ao quadrado, mais, sempre vai ter mais, tá vendo? Aqui fora do parênteses. 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí você faz o cálculo base de matemática. 2 ao quadrado, 4. Vezes 1, é ele mesmo. Mais 2 elevado a 1 é 2, vezes 0 é 0. 2 elevado a 0, professor, é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Letra elevada a 0 é 1. Márcia elevada a 0 vale 1. Então, todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. Somando tudo dá 5. Tá vendo o 10 aqui? É a base, nós achamos o número 5 que nós, seres humanos, conhecemos. Base 10. Esse base 2 é porque é binário, tudo bem? Não é 101, você sempre vai falar 1, 0, 1. Você vai começar a ler sempre do lado direito no binário. Outro exemplo de uma conversão de número maior. Base 2, quantos algarismos? 8. Então, ele vai iniciar da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, ele vai de 0 a 7. O que isso quer dizer? Que a base 2 vai ser elevada à posição que ele está. Então, aqui, ó, primeiro, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 ao cubo, que é essa terceira posição, mais 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 à quinta, mais 0 vezes 2 à sexta, mais 1 vezes 2 à sétima posição. Inicia sempre da posição 0. Faça o cálculo, né, normal. Então, 2 à sétima é 128, 128 vezes 1, 128. Mais, aqui, ó, professora, eu não sei de cabeça 2 à sexta, pode usar a calculadora, mas como é 0, ele vale 0. Todo número multiplicado a 0 é 0, então você pode colocar 0. Aqui é 64, 2 à sexta é 64. 2 à quinta é 32, vezes 1, 32. 2 à quarta é 16, vezes 1, 16. 2 à terceira, 8, vezes 0 é 0. 2 ao quadrado, 4, vezes 1 é 4. 2 a 1 é 2, vezes 0 é 0. E 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, dá 181 em decimal. Conversão da base 10 para uma base B, ou seja, da base que nós, seres humanos, conhecemos para outra base. Então, a gente vai dividir o número decimal pela base desejada e colocar o resto como algarismo mais à direita. Como assim, professora? Vamos fazer o cálculo. Enquanto o dividendo for maior que o divisor, dividir o dividendo pelo divisor. Aí você vai achar a base desejada. Extrair o resto da divisão, colocando à esquerda dos algarismos já inseridos. Colocar o dividendo, agora menor do que o divisor, como algarismo mais à esquerda. Uau! Vamos ver? Aqui, pessoal. Eu quero achar o 19, que nós conhecemos, para o binário. O que eu vou fazer? Eu vou dividir pela base que eu quero. Eu quero a base 2, que é o binário. Então, 19 dividido por 2 é 9 vezes 2, 18. Aí você tira, o resto é 1. Deixa 1 aqui esperando. 9 dividido por 2. Não tem nenhum número certo, né? Um número inteiro, ele vai dar quebrado. Mas você pega e acha o menor. 4 vezes 2 é 8. 9 menos 8 é 1. Então, fica com esse número 1. Não olhe os quebrados, pessoal. 4 dividido por 2. Pega o que você achou aqui, né? Divide por 2 de novo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Guarda ele. Pega o 2 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. E aí? 1 dividido por 2, 0. Não tem, né? Vai dar meio. Então, vai ser 0 menos 0 é 1. Então, você já poderia parar. Quando você achar o número 1, você já pode parar, tá? Ou faz e você vai achar 1 de novo. Então, você vai... Como que eu vou montar, professora? Eu vou pegar aqui, ó, do maior que eu achei, do 19, e vou colocar aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Você vai pegar esse número e colocar aqui, esse outro do lado dele, o 0 aqui, outro 0 aqui e o 1 aqui, ok? Então, esse aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 posições, só que ele vai de 0 a 4. Então, o meu binário é do lado direito 1, 1, 0, 0, 1. Esse é difícil, mas tem um outro jeito de nós descobrirmos. Daqui a pouco eu falo. Dividir o número decimal por 2 e o quociente das divisões até que o quociente seja 0. Vamos praticar mais um pouco. 59, eu quero achar o binário. Então, 59 dividido por 2 vai dar 29. O resto é 1, porque é quebrado. 29 dividido por 2 dá 14, é número quebrado, o resto é 1. 14 dividido por 2 é 7. Como ele é um número inteiro, é 0. 7 dividido por 2, eu vou achar 3 vezes 2, 6, resto 1. 3 dividido por 2, 1 vezes 2, 2. Então, o resto é 1. E aí, você pode dividir de novo, né? Você vai multiplicar 0 vezes 2, 0, resto 1. E como que a gente vai colocar na base, professora?
começa daqui, tá? Então, ele vai começar 1, 1, 1, 0, 1, 1. Então, esse aqui, ele é a base 0, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, você vai sempre colocar esse que tem a maior posição aqui, ó, a menor posição, né? Mas tá iniciando, ele vai ser o primeiro aqui, tá bom? Então, a resposta 59 na base 10 é 11011. Não tá? É 111.011. Não leiam assim, tá bom? Aí você pode fazer exercício. 6. Quero achar o binário. Como que eu faço? Você pode fazer por divisão. Ou temos aqui a tabela. Vamos à tabela, que é melhor. Vamos lá. Na tabela, você vai colocar como se fossem as posições dos binários. Como que é as posições? Começa de 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 a terceira, oitava, e assim por diante. Então, você vai iniciar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Como que eu vou saber, professora, na cabeça montar essa tabela? Sempre iniciar de 1, sempre inicia de 1. E multiplica o anterior por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Também assim. E aí, eu quero achar o 6, pessoal, tá? Não olha o resultado, vamos ver aqui. Você coloca o 6 aqui, que você quer encontrar. E aí, você vai fazer o quê? Lembra que a gente tem que somar? Aqui, eu vou voltar aqui. Lembra aqui que a gente tem que multiplicar pela base elevada à posição, o número? Então, você vai fazer a mesma coisa na tabela. Para achar o 6, você vai colocar o número 1 aonde faz a soma. 8 é maior ou menor? Maior que 6, então não coloco nada. 4, ele é menor que 6, aí você coloca 1. 2, opa, se eu somar 4 mais 2 dá 6, então eu coloco um 1 aqui. E o 1, se eu somar com ele vai dar 7, então eu coloco 0. Então, o 6 decimal para binário é 110. 31, opa, 32 é maior, não coloco nada. 16 é menor, coloco 1. 16 mais 8 dá 24, né? 16. Isso, 24. 24 é menor que 31? É. E aí, o próximo número é 4, então 24 mais 4 dá 28, menor que 31, coloca 1 de novo. 28 mais 2 dá 30, menor que 31. E 30 mais 1 dá 31. Aqui está o seu binário. Não é melhor? E o 97, professora? Mesma coisa. 64 é menor, então você coloca 1. 64 mais 32 dá 96. Menor que 97, coloca 1. Se você for somar os outros, vai dar sempre maior, coloca 0, 0. Então, 96, que é a soma desses dois aqui, ó. Mais 1 dá 97. Então, vai ter 1 aqui. Então, o binário é 1, 1, 0, 0, 0, 1. Muito bem, pratiquem. Unidade de medida de armazenamento. Quanto de memória eu tenho? Memória ou HD? Memória primária ou memória secundária? Memória versus espaço, né? Memória. Temos memória primária, espaço é memória secundária. E temos algumas siglas que temos que conhecer. Então, temos aqui as siglas bit. B minúsculo vale 1 bit, 0, 1. Byte é B maiúsculo, 1 byte vale 8 bits. Kilobytes, KB, ó. 1 KB equivale a 1024 bytes. Megabyte, MB maiúsculo. Giga, GB maiúsculo. E assim por diante é suas equivalências. Nós estamos em yottabyte. Quantidade. Então, 1 byte é um caractere A, B, C, 0, 1, 2. Então, quando você digita no seu teclado, você está inserindo bytes a bytes. 10 kilobytes equivale a uma enciclopédia. 100 kilobytes equivale a uma foto baixada de baixa qualidade. 4,7 gigabytes é o tamanho de um DVD. Nem tem mais DVD, né? 2 GB a informação de 20 metros de livros em uma estante. Legal essas unidades, né?
Memória. Então, subsistema responsável pelo armazenamento de informações, dados e instruções. Nas memórias existem duas operações possíveis, leitura e escrita. A organização de forma hierárquica com o objetivo de obter uma relação custo-benefício adequada. Parâmetros de classificação. Tempo de acesso, que é o tempo em que uma informação requerida se torna disponível. Ciclo de memória, tempo decorrido entre 2 acessos consecutivos. Capacidade de armazenamento, quantidade de informações que podem ser armazenadas. Volatilidade, perda das informações na ausência de energia elétrica. Então, se a máquina, dependendo da memória, você perde todos os seus dados quando você não tem energia. Parâmetros de classificação. Tecnologia de fabricação são os meios magnéticos, HDs, disquetes, meios semicondutores. RAM, cache e meios óticos. O que diferencia eles? Temporalidade e custo. Então vamos lá, hierarquia dessas memórias. Primeiro, registradores. É o tempo de acesso reduzido, pouco espaço de armazenamento e alto custo. Esses registradores, eles são voláteis, são divididos em registradores de propósito geral e específico. Os registradores, eles servem para armazenar dados que devem ser utilizados de forma rápida, mas não de tamanhos grandes, somente pequenos. Ok? Então, os registradores, ele tem um acesso muito rápido, mas armazena pouco. Memória cache, meio intermediário de armazenamento entre o processador e a memória RAM. Tempo de acesso bem mais curto do que a RAM. Seu objetivo é minimizar os efeitos da diferença da velocidade entre o processador e a memória principal. Todas as buscas de instruções do computador é feita inicialmente na cache. Dispositivo de armazenamento volátil com capacidade de armazenamento superior à dos registradores. Ele é memória rápida, só que ele não guarda tanta informação, só que um pouquinho mais que registradores. Ele é volátil. O que é isso? Acabou a energia, acabou essa memória. A memória RAM, ele é trabalhado com a máquina de von Neumann, meio pelo qual os dados de instruções de um programa devem ser carregados antes da execução. Então, tudo que vai ser carregado no seu computador vai para a memória RAM. São mais lentas do que as caches, porém bem maiores e mais baratas. Memórias secundárias conseguem armazenar grande capacidade de dados. Os HDs, disquetes, DVDs, CDs. Ele é não volátil, ou seja, quando você desliga da energia, seus dados ainda estarão lá. Memória principal. Todos os programas a serem executados pela CPU, pelo processador, devem ser carregados na memória principal. Palavra, unidade de informação, que deve representar um dado ou instrução. Célula, grupo de bits identificados por um endereço. A unidade de transferência dela é a quantidade de bits transferidos entre a memória principal e a CPU, o processador. A organização. Então, eu tenho N células endereçadas de 0 a N-1, sequencialmente, cada um contendo uma quantidade de bits. Ele faz duas operações da memória principal, leitura ou escrita. Quantidade de bits por célula, definida pelo fabricante. É uma célula com M bits, podemos armazenar 2 elevado a M combinações diferentes. O padrão pelos fabricantes é de 8 bits, então 2 elevado a 8. Tá? A quantidade de bits do endereço indica a quantidade de células endereçáveis, o endereço versus conteúdo de células. A memória principal. As operações dela envolvem os seguintes elementos: barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle. Registros de dados da memória, registros de endereços da memória. Então, ele tem esses elementos aqui na memória principal. Como que funciona? Ele preenche a RAM, que é o registro de endereço de memória, faz um sinal de leitura no barramento de controle, e aí ele recebe da memória principal o registrador de dados. Depois, ele preenche essa RDM, preenche o RAM, faz um sinal de escrita no barramento e libera o RDM para a memória principal. Algumas medidas. Então, 1K é 2 elevado a 10, dá 1024, 1 MB 2 elevado a 20, 1 GB 2 a 30, 1 TB 2 a 40. E esses são os seus equivalentes aqui.
Normalmente se mede a capacidade da memória através do seu número de células, tá? Algumas tecnologias de memória principal tem a DRAM, Dynamic Random Access Memory, a ROM, Read Only Memory, a PROM, Programmable ROM, a EPROM, Erasable PROM, apagável através de luz ultravioleta. Então você não perde os dados aqui, tá? Somente se você usar uma luzinha lá. A EEPROM pode ser apagada pela CPU. Memória cache. Então, a grande diferença de velocidade entre a CPU e a memória principal, ele chama de gargalo de von Neumann. Então, temos a localidade temporal e a espacial. Então, tem um gargalo ali de tempo e espaço nessa memória cache aí, porque é o tempo que ele leva de receber algumas informações da CPU e da memória RAM. O funcionamento dela. Tem um processador que sempre precisa buscar uma nova instrução e tenta antes da cache. Quando a informação desejada está na cache, ocorre um hit, que é um acerto que a gente fala. Quando as informações não estão na cache, ocorre um miss, que é a falta dessa informação. Para que a cache seja produtiva e vantajosa, é necessário que haja mais acerto do que faltas. Elementos a serem considerados no projeto de cache é o tamanho dela, mapeamento de dados, política de substituições de blocos, política de escrita da cache para a memória principal. Fatores que influenciam o tamanho da cache: tamanho dela, né? 2 elevado a m lá. Relação entre acertos e faltas, tempo de acesso à memória principal, o custo, o tempo de acesso da cache e natureza do programa execução, que é a localidade dele. O mapeamento de dados, né? Então a memória principal é dividida em blocos e cache em quadros. Temos 3 tipos: mapeamento direto, mapeamento associativo e mapeamento associativo por grupos. O que é esse mapeamento direto? Cada bloco da memória principal só pode ser colocado em um único quadro da cache. A definição do quadro da cache é onde um bloco da memória principal será copiado. Ele é baseado num cálculo, onde esse N é o número de quadros dessa cache, e o E é o endereço na memória principal e o Q é a quantidade de quadros na cache. O mapeamento direto é dividido por bits. Então, 6 bits menos significativo. O que é menos significativo? São os do lado direito. Tá? Os bits que a gente... 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 são os menos significativos. Então, o byte de dados desejado pela CPU. Os 10 bits do meio é o endereço do quadro e os 16 bits mais altos, que são do lado esquerdo, indica qual dos blocos alocados está um determinado quadro. O mapeamento direto, ele usa a CPU, né, onde apresenta o endereço de leitura. Ele faz o exame dos 10 bits centrais para verificar o quadro dessa cache. Faz uma comparação de tag, faz o acesso ao byte definido pelos 6 bits menos significativos. Depois, se o tag não fosse igual, significaria uma falta ou um miss de cache. Mapeamento totalmente associativo. Nesse tipo de mapeamento, os blocos da memória principal podem ser colocados em qualquer quadro de cache. Tá? E mapeamento totalmente associativo, sempre que houver acesso à memória, o controlador varre todos os quadros da cache em busca do endereço desejado. Se esse endereço não for encontrado, o bloco é trazido para a memória principal para a cache, e o algoritmo de substituição de blocos irá decidir qual dos quadros terá o conteúdo substituído. Mapeamento associativo por conjuntos é uma técnica que procura resolver os problemas das duas técnicas anteriores, e a cache é organizada em conjuntos aí. Dentro desses, os quadros são completamente associativos. Mapeamento associativo por conjuntos, então ele é dividido por endereço. 6 bits menos significativo indicam o byte desejado. 9 bits centrais indicam o número do conjunto que vai ser pesquisado. E os 17 mais significativo, que é do lado esquerdo, indica o tag da comparação. Temos alguns algoritmos de cache. Algoritmo de substituição de dados da cache LRU, que é o bloco a ser substituído. A FIFO é um outro tipo de algoritmo, então os blocos são substituídos com base na ordem que chegam, quem entra primeiro sai primeiro. LFU, que é o bloco a ser substituído, é aquele que foi usado com menos frequência. E escolha aleatória. Então esses algoritmos depende do fabricante a ser utilizado.
Na memória cache, nós temos também política de escrita, que é write-through, escrita simultânea na cache e na memória principal. O write-back, a escrita só é feita no momento em que um bloco for substituído, e mesmo assim somente se ele sofrer alteração. Write-once, usado apenas em sistemas com multiprocessamento. Então, a CPU, nós temos processamento e controle e nós temos os componentes, que é a unidade de controle, registradores e a unidade lógica aritmética. Temos o ciclo de instruções na CPU, que é a busca dessa instrução, desde a codificação dela, busca de operandos, execução da instrução, escreve os resultados e retorna o primeiro passo. Uau, professora! O entendimento da CPU e como ele funciona é bem complexo. Aqui é só a parte teórica. Para esses algoritmos, ciclos de instruções, nós temos vários cálculos que têm que ser realizados. Mas nesse curso a gente não vê diretamente esses cálculos, somente a parte teórica. A execução, propriamente dita da instrução, envolve a ULA e registradores. Por exemplo, operações aritmética, lógica, movimentação de dados, desvios, que é chamado de branch, entrada e saída. As atividades de controle da CPU compreendem busca e decodificação das instruções a serem executadas, geração de sinais de controle que irão ativar os diversos componentes internos e externos da CPU. Dispositivos envolvidos nas atividades de controle é a unidade de controle, o registrador de instrução, o contador de instrução, o relógio, registrador de dados da memória e o registrador de endereço de memória. O controle é a movimentação de dados e controle da ULA, envolve gerador de pulso que sincroniza esses trabalhos, armazenação da instrução que está sendo executada e armazena o endereço da próxima instrução a ser buscada. Decodificador de instruções, que ele descobre qual é a instrução que será executada pela CPU, o RDM, que armazena o dado que vai para a memória ou que acabou de chegar da memória, e o REM, que armazena temporariamente o endereço de um acesso à memória. A CPU tem instruções de máquina, que é uma operação básica que o processador consegue interpretar e executar. Tem a ISA, Instruction Set Architecture, é o conjunto de instruções aí que um processador é capaz de executar. Temos a CISC, Complex Instruction Set Computer, e RISC, Reduced Instruction Set Computer. O formato dessas instruções: temos o código de operação, que identifica essa instrução a ser executada, e os operandos. São os dados que serão manipulados por essa instrução. Dentro de uma ISA podem existir vários formatos de instruções. Temos Language Assembly, que é o conjunto de símbolos que representa as instruções. O Assembler é quem faz a tradução do código. O Assembly para a linguagem de máquina. Pipeline é a divisão dessas instruções em pedaços que são executados separadamente. Cada estágio de um pipeline executa uma parte de cada instrução. Possibilidade de execução de várias instruções simultaneamente em estágios diferentes. De entrada e saída. Então, um subsistema do computador responsável pelo fornecimento de informações e exibições dos resultados produzidos. Os componentes do sistema de entrada e saída são chamados de periféricos, por serem localizados fora do núcleo. O processador deve se comunicar com periféricos que possuem diferentes velocidades e formas de representar e transmitir seus dados. Então, é necessário que exista um componente intermediário entre o processador e cada periférico. Então, esses controladores de periférico realizam esse papel de comunicação entre o periférico e o núcleo da CPU. Então, o seu mouse tem um periférico, o seu teclado, a sua câmera, o seu áudio, cada um tem um periférico para se comunicar com a CPU. Existem duas formas de comunicação, que é a transmissão serial, os dados são transmitidos em um bit de cada vez, teclado e mouse. Transmissão paralela, que os dados são transmitidos em grupos, HDs, vídeos, áudios, tudo bem? Principais dispositivos de entrada e saída: teclado, mouse, monitor, impressora, HD, modem, tudo que consegue conectar no computador. Para fazer o teclado e o mouse, por exemplo, funcionarem ao mesmo tempo, você acha que é ao mesmo tempo, mas não é. Existem interrupções. Então, sempre uma operação de entrada e saída é solicitada pelo processador. A controladora respectiva que vai executar realiza uma interrupção para informar o término da mesma. Então, se você está mexendo no seu mouse,
a sua controladora está falando que ele está mexendo e quando ele para, ele avisa o processador. E aí você pode mexer no seu teclado. Temos a DMA, que é a técnica que minimiza a participação do processador em operações de entrada e saída, permitindo que as controladoras acessem a memória diretamente. Então a DMA faz esse acesso direto na memória para fazer essas interrupções ou que vai iniciar ou terminar que o seu periférico envie. Por exemplo, a impressora começa a funcionar. Então a DMA faz um acesso direto à memória falando que a impressora iniciou e quando ela terminou, sem passar pelo processador, deixando o seu computador mais rápido. Então essa é a nossa aula. Nós vimos aí a parte de processamento, memória, bits, dispositivos de entrada e saída, representação de informações, bits, bytes, sistemas de numeração. Estudem, revisem.